Rádio Bandeirantes. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Horas 5 minutos, temperatura 17 graus, ponto 7. Bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640, FM 94.9. Com Jones Leandro na mesa de áudio, estamos começando Estação Saúde deste sábado, 6 de agosto de 2016, ao som dele, Vanderly, o mineiro que nos deixou ontem, aos 50 anos de idade, vítima de parada cardíaca. E na abertura do programa eu quero fazer uma saudação muito especial a Gabriela Moraes. Bom dia, bem-vinda à Estação Saúde, Gabriela. Bom dia, Claudionei, e bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes AM 640, FM 94.9. Lembrando que você, ouvinte, participa através do WhatsApp 9366-0949 ou pela nossa página no Facebook, Estação Saúde Talk Show. E Gabriela, qual o destaque do nosso programa de hoje? Bom, o nosso destaque é que na segunda-feira, no dia 8 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional de Controle do Colesterol, que apesar de ser uma gordura importante para o organismo, todos nós sabemos, o excesso pode causar várias complicações, e o colesterol elevado também é uma das principais causas de infarto e de acidente vascular cerebral. Para nos esclarecer mais sobre esse assunto, estamos recebendo hoje no estúdio a endocrinologista Kátia Souto. Muito bom dia, doutora Kátia. Bom dia. A mortalidade por doença arterial coronariana é a principal causa de morte no Brasil e no mundo também. E o colesterol elevado possui evidências para ser considerado o principal fator de risco modificável. Então, quer dizer, a gente pode modificar esse fator de risco para diminuir a mortalidade. Então é muito importante que todo mundo cuide do colesterol. E na verdade o que é esse colesterol, né? Do ponto de vista fisiológico e clínico, os lípides biologicamente mais relevantes são os fosfolipídios, e o colesterol, e os triglicerídeos e os ácidos graxos. Então a gente precisa ter o colesterol, né? Porque eles formam a estrutura básica das membranas celulares. E o colesterol é o precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da vitamina D. E além disso, ele é constituinte das membranas celulares. Então ele atua na fluidez dessas e ativação de enzimas aí citadas. Então até para o sistema neurológico a gente precisa ter o colesterol em nível adequado, né? E existem 4 grandes classes de lipoproteínas, que são separadas em 2 grupos. As ricas em triglicerídeos, maiores e menores e menos densas, e as VLDL, que são as de baixa densidade, que são as perigosas para o organismo. E existe o colesterol que a gente chama de bom, né, que é o colesterol HDL, que é uma proteína de alta densidade. Então, o que é o colesterol HDL? Ele acaba sendo um rotorrooter das artérias, né? Então, ele ajuda na limpeza. Então, quem tem o colesterol HDL baixo é um paciente potencialmente de risco para infarto também. E o que aumenta o HDL? Não existe um remédio para aumentar HDL. Né? Então a pessoa tem que fazer atividade física, que é uma coisa que diminui a mortalidade cardiovascular. Então hoje é muito importante que as pessoas se exercitem e, claro, a alimentação faz parte, né? Como se faz o diagnóstico então do colesterol? O colesterol é uma coisa invisível, ninguém vê. Às vezes tem algumas lesões de pele que a gente pode dizer que são placas, né? Que pode se mostrar que o colesterol é alto, né? Tem pessoas que têm xantomas, que são lesões por triglicerídeos muito altos,
E às vezes até se confunde com outras lesões de pele. Na verdade, aquela pessoa, se não dosar o colesterol e triglicerídeos, então a única maneira é fazer a dosagem de colesterol. E muitas vezes, se o paciente tem história familiar de pessoas que morreram de infarto, principalmente antes dos 55 para mulheres e homens abaixo de 60 anos, então é necessário que a família também dose, porque existem fatores genéticos que influem no colesterol. Então, essas doenças que são preveníveis, a gente precisa saber como está o nível de colesterol no ser humano. Então, todo mundo deveria dosar, né? Eu quando o paciente vai no consultório, eu faço as dosagens, né? Então, não precisaria, assim, 12 horas de jejum. Para o colesterol até se pode dosar sem ter um jejum, mas para o triglicerídeo seria importante. Certo. Doutora Cátia, uma pergunta que chega através do nosso WhatsApp, 93660949. A Eliana do bairro Bonfim pergunta o seguinte: o colesterol é o único culpado por ataques cardíacos? Ele é o principal fator de risco, não é o único culpado. Por exemplo, tabagismo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que cessar o tabagismo, que é uma das maiores vasoconstritores que existe, é o fumo. Então, é muito importante que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis. E fumar faz parte de um hábito não saudável que aumenta o risco de mortalidade. Sim, agora mesmo estamos num período aí de Olimpíadas no país, então geralmente tem aqueles atletas que resolvem despertar agora, às vezes até na idade avançada ou fora de forma para isso. É bom ter esse cuidado com o colesterol. É muito bom ter esse cuidado. Então, o paciente assim, acima de 45 anos que resolve fazer academia, é importante consultar um médico, um clínico, um cardiologista e fazer teste ergométrico, ver se já tem alguma coisa isquêmica. Não dá para começar a correr que vai infartar e de repente tem um colesterol lá nas nuvens e não sabe que tem esse colesterol. Então, a única maneira é dosando. E se a pessoa tem história familiar, que é uma das coisas que avalia muito o risco, e o tratamento, então, é com dieta, e também existem os medicamentos, né? Que às vezes o pessoal meio contra tomar, vou tomar um medicamento, por exemplo, uma estatina, o mais comum que o pessoal usa, que tem na farmácia popular, é a simvastatina, e ela às vezes dá efeitos colaterais, mas acontece que está prevenindo mortalidade cardiovascular. Só que a pessoa não enxerga e começa a sentir efeito colateral e para de tomar a medicação. Então, uma vez que se inicia a medicação, por quanto tempo vou tomar? Vai tomar para o resto da vida, porque se foi diagnosticado que o LDL, vamos dizer, está em níveis que o médico considera de risco, e se explica isso para o paciente, o importante é que ele siga tomando para o resto da vida, porque ele vai ter uma longevidade maior, né? Vai evitar o infarto, e muitas vezes se inicia até numa idade mais precoce, mesmo que paciente de 32 anos, por exemplo, já vi paciente com 32 anos infartar, né? Então, a idade não é mais assim um fator protetor, dependendo da genética que aquela pessoa tem. Kátia, chegou uma pergunta agora pelo WhatsApp da Camila, do bairro Bela Vista. Ela quer saber quais alimentos que ela deve evitar para manter equilibrado o colesterol. Sim. Então, os alimentos mais ricos em gordura animal, né? Então, são os mais ricos em colesterol. Então, tem vários, até a gente vê na internet, coisas tipo, pessoas dizendo que tem que comer 8 ovos por dia, que o ovo não faz mal nenhum, né? Então, existe um exagero nessas coisas. Como é que você comer 8 gemas de ovos por dia? Uma gema de ovo tem 300 miligramas de colesterol cada uma, né? Então, imagina, multiplica isso por 8. Então, tem coisas extremamente perigosas, né, na alimentação. Então, o certo é fazer uma alimentação balanceada, procurar alguém que possa orientar essa alimentação, comer mais grãos, mais fibras, trocar gordura animal por gordura vegetal, e numa quantidade que seja suficiente, não comer frituras, né? Claro. Não, tentar ingerir mais grãos, né? Sim. Então, preferir grãos em vez de, por exemplo, pão refinado, arroz, massas, né? E evitar pães doces, bolos, tortas, croissant, tipo assim, que são uma coisa de gordura que pode ser evitado. O ouvinte Lucas do bairro Cristo Redentor pergunta: colesterol alto tem cura ou apenas controle? É apenas controle, não tem cura. Por exemplo, se tem uma genética, né, tem hipercolesterolemia familiar, por exemplo, é uma doença extremamente grave genética. Desde criança a pessoa já tem colesterol alto, então ela vai ter as complicações desse colesterol. Então a gente tem que baixar ele, né? E baixar significa deixar, dependendo do fator de risco, tem que deixar o LDL muito abaixo de 70, quer dizer, um LDL abaixo de 100. Às vezes é difícil de manter só com dieta, então daí tu precisa usar medicação naquele paciente de risco. Isso a gente está falando de prevenção primária, que é quando o paciente não tem uma doença ainda. Quando ele já teve um infarto, aí é certo que vai ter que usar remédio, que já se chama de uma prevenção secundária, no paciente que já tem fator de risco. Sim. Por exemplo, quem tem diabetes. É muito importante a gente manter o LDL nesse paciente diabético que tem mais risco de mortalidade cardiovascular, mais risco de infarto,
esse LDL tem que permanecer abaixo de 100. Então a gente tem que fazer as dosagens e controlar esse paciente para o resto da vida dele, porque certamente ele vai se beneficiar muito, né? Baixando 40 miligramas por decilitro de colesterol, tu evita mais de 10% de mortalidade nesses pacientes, né? Então, é muito importante. Certo. E existe algum órgão, talvez até o Ministério mesmo, ou alguma campanha que tenha já diagnosticado qual o percentual de problemas de colesterol provocados por genética ou por algum erro na alimentação, coisa assim? As doenças genéticas são raras, né? Mas os erros de alimentação, até ontem eu estava comentando com um paciente meu que ele viu aquele filme no YouTube do Super Size Me, né? Que ele só comia McDonald's no café amanhã. Então ele teve que fazer uma cirurgia bariátrica ali, porque de tão a obesidade o colesterol dele foi lá em cima. A pessoa ficou doente de tanto comer errado, né? Então a gente vê que a alimentação é um fator importante, mas se não consegue manter com a alimentação, a gente entra com medicação. Vamos ao recado com conexão, já voltamos. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta. Para colocar sua marca no mundo, não esqueça em anunciar com conexão, isso é fundamental do seu produto. Ligue 3384-4000 ou acesse comconexão.com.br. Tem mais uma pergunta aqui para a doutora Cátia, do ouvinte que chega, que é o Luiz Carlos de Gravataí. Ele pergunta o seguinte: eu devo consultar um especialista na alimentação para saber a dieta ideal para o colesterol, ou um especialista possa fazer o exame e já encaminhar para a dieta? Sim, eu acho que deve consultar ou nutricionista, algum profissional que entenda dieta, endocrinologista, né? Porque é fundamental que se oriente bem correto isso. E até ver como é que está o peso e tudo. Então, fazer uma avaliação global, além de avaliar os exames e tudo. Nós agradecemos a sua presença aqui no programa e foi muito bom o esclarecimento, né? Como manter o colesterol sob controle, né? O nosso assunto de hoje. Foi muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a Rádio Bandeirantes, agradeço aos ouvintes. Como é que se faz para entrar em contato com a clínica? O meu consultório fica na Rua Dona Laura, esquina Goethe, número 414, sala 402, e o telefone é 33326953. Lembrando de qualidade de vida e saúde, lembramos de água saudável, água potável. Para isso, trate de entrar em contato com WaterSul Purificadores. Aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. WaterSul, mineralizador e purificador de água, 3231-4567. Voltamos com a Estação Saúde. Agora você confere o quadro Mente Sábia. Mente Sábia, com Ana Cláudia Piazza. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a psicóloga Ana Cláudia Piazza e o nosso bate-papo de hoje é sobre 3 crenças equivocadas quando se fala em psicologia, psicoterapia e o trabalho do psicólogo. Elas interferem negativamente nas pessoas que precisam buscar ajuda profissional. Vamos conhecê-las. A primeira é de que psicoterapia é coisa para louco. Só pessoas fracas que não conseguem resolver seus problemas procuram psicólogos. Pois bem, sabemos que esse é ainda um pensamento muito comum nos dias atuais. E a psicologia é uma profissão bastante nova, no Brasil regulamentada em 1962, ou seja, pouco mais de 50 anos. Então, até muito pouco tempo, as pessoas que sofriam de transtornos mentais realmente eram trancadas em hospitais psiquiátricos, os chamados manicômios, com pouquíssima chance de recuperação.
Eram basicamente medicadas, mantidas isoladas do mundo. Mas ainda bem que isso mudou. A ciência avançou e hoje existem muitos recursos em termos de tratamento que permitem promover a saúde mental e levar conforto emocional às pessoas, sem o rótulo da doença mental. As pessoas podem se beneficiar com a psicoterapia como mais um recurso para tornarem suas vidas mais funcionais. Isso graças aos avanços em pesquisas técnicas e métodos de tratamento mais modernos e humanizados. Ainda existe aquela crença de que quem procura o psicólogo é fraco, incapaz, é vergonhoso e humilhante. E dentro de uma cultura que valoriza muito o sucesso, a excelência, não corresponder a isso acaba sendo um problema grave. Mas essa perspectiva também vem se modificando na maior parte da sociedade. Já há um forte movimento no sentido de trabalhar as diferenças e dificuldades. Afinal, você não acha um sinal de grande inteligência e saúde reconhecer as suas limitações e buscar os melhores recursos para viver uma vida com mais qualidade? Seria como escolher continuar sofrendo com uma infecção, tendo à disposição a última geração em medicamentos. Outra crença é de que os problemas emocionais não aparecem, de que eles são abstratos, subjetivos e até mesmo bobagens. Alguns acreditam que quem vai buscar psicoterapia nem sabe o que vai falar. Então aqui o primeiro ponto a esclarecer é que os problemas emocionais são tão perceptíveis quanto qualquer doença física. Você pode estar se perguntando, como? Onde ocorrem as emoções? As emoções ocorrem no nosso corpo. Quando há necessidade de psicoterapia, é porque estamos apresentando emoções em uma medida que está nos causando sofrimento. Ou medo exagerado, em situações em que antes não sentíamos, ou tristeza demais, que não passa. Muitas reações fisiológicas estão presentes quando nos emocionamos. Suor, taquicardia, náusea, sono em excesso ou insônia, alterações no apetite, entre outras. Por isso, na psicoterapia será falado e tratado sobre essas reações fisiológicas que caracterizam algumas emoções. Por fim, existe ainda uma crença de que é melhor desabafar com um amigo, de que é a mesma coisa e não tem custo nenhum. Eu vou dar um exemplo. Aparece uma mancha na sua pele. Você logo pensa, será câncer? Se um amigo, um vizinho, um parente lhe disser que não é nada, você vai ficar satisfeito? É basicamente essa diferença entre o conselho de um amigo para resolver seus problemas e a visão técnica do problema. O amigo lhe dá conselhos a partir da sua própria experiência, sem um comprometimento ético e técnico com o resultado. Enquanto o psicólogo ajuda você a enxergar a melhor saída dentro das suas possibilidades. E se não existirem possibilidades naquele momento, o profissional irá lhe ajudar a construí-las. Isso porque o psicólogo é um profissional que estudou para identificar quando há pensamentos, emoções ou comportamentos que estão tornando sua vida difícil. E ainda para lhe mostrar isso de um modo que você consiga fazer as modificações necessárias para ter mais qualidade na sua vida. Quando necessário, pode também indicar uma avaliação médica no caso da utilização de algum medicamento, combinação que pode ser muito útil em alguns tratamentos. Então quero lhe dizer que você pode buscar ajuda de um psicólogo em diversas situações. Quando se sentir deprimido, ansioso ou irritado, por longos períodos, com preocupações excessivas, também para aprender a lidar melhor com o estresse, para melhorar sua autoestima e em outras situações diversas. Muitos problemas emocionais, ao contrário do que se imagina, não melhoram com o passar do tempo. Não prolongue desnecessariamente a sua angústia e aflição. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Invista na qualidade da sua vida hoje mesmo. Então, esse foi o Mente Sábia de hoje. Para a sua saúde emocional, lembre-se, anapiazapsicóloga.com, Piazza com 2 Es, ou 8176-2138. Obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado. Esse foi o quadro Mente Sábia, com a psicóloga Ana Cláudia Piazza. Na última avaliação referente ao Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, na prova de micologia avançada na identificação do fungo e descrição, somente 28% dos laboratórios do Brasil inteiro acertaram o teste. Entre eles, o Bioslab, nosso parceiro Apresentação Saúde, sob a responsabilidade da micologista, bióloga e farmacêutica Patrícia Holguin, e que hoje estará recebendo o prêmio profissional Nota 10. Bom dia, doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui no estúdio ao vivo e nos fale mais sobre esse prêmio do laboratório e esse prêmio profissional Nota 10.
Bom dia, Claudionei, bom dia, Kátia, e bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando conosco mais uma programação no quadro Bioslab. Então, os laboratórios, Claudionei, eles são vinculados a provedores de ensaios de proficiência para laboratórios clínicos, também bancos de sangue, organizações de diagnóstico in vitro e alimentos. Então, é obrigatório que o estabelecimento de saúde seja vinculado a uma instituição, no caso, ao Programa Nacional de Controle de Qualidade, para ser avaliado. A questão da qualidade. A credibilidade já começa por aí. Com certeza. Então, nós somos vinculados ao PNCQ, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, nós recebemos, periodicamente, relatórios de avaliação e materiais que são encaminhados para o laboratório. Então, o objetivo é que o laboratório consiga identificar não somente a patologia, mas como agente etiológico, o fungo causador da doença. E no último programa externo de avaliação do PNCQ, que era o programa 380, de 150 participantes a nível nacional, somente 42 laboratórios do Brasil acertaram de uma forma adequada o teste na identificação do fungo, que seria vinculado à micologia avançada. Também participamos, inclusive o laboratório Bioslab. Eu sou representante do laboratório Bioslab, eu sou responsável técnica do laboratório. Nós estamos nesse percentual de 28%. Então, isso significa que 72% dos laboratórios do Brasil não chegaram a esta conclusão, a identificação da espécie fúngica que foi encaminhada para avaliação do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Então, eu digo que isso para nós é um reconhecimento. Inclusive nós recebemos o relatório de avaliação juntamente com a nota, né, e o excelente deles, né, isso para nós valoriza os nossos serviços, gera confiabilidade e credibilidade aos nossos serviços. Inclusive nós participamos também da educação continuada da micologia, que é um questionário geralmente com 10 questões. Então nesse questionário também nós obtivemos 100% de aproveitamento, o que valoriza muito o nosso trabalho. Então, existem avaliações mensais e avaliações anuais. E o laboratório Bioslab, a cada ano, vem se destacando no mercado. Na micologia, eu posso te dizer que aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos referência em diagnóstico micológico. Nós temos um diferencial, Claudionei, que já começa com a liberação dos laudos. Em menos de 24 horas, a gente libera um laudo do exame micológico direto, que é a análise microscópica. Muitas vezes o paciente consulta, geralmente com o médico dermatologista, ele se encaminha ao laboratório, e ele é um paciente do interior, então ele não tem como esperar o resultado do exame. Então, às vezes ele aguarda 15 minutos, ali meia hora, e ele já sai com o laudo na mão. Então esse é um grande diferencial. O laboratório é especializado em micologia e tem um micologista que é responsável técnico pelo serviço. Eu, no caso, eu trabalho na área de micologia há mais de 20 anos. Eu iniciei as minhas atividades no laboratório Kinigenic, juntamente com o Dr. Alceu Kinigenic, inclusive que nós estávamos comentando, né, endocrinologista aqui, colega da Kátia, né? E logo após, eu fui trabalhar com o Dr. Renato Failassi, nos laboratórios Failassi, dando continuidade à micologia. E, ao mesmo tempo, eu abri o Bioslab. Então, este ano, nós estamos completando 15 anos de trabalho diagnóstico micológico. Então, para mim, como representante do laboratório, eu tenho mais do que agradecer a minha equipe de colaboradores, a toda a parceria que a gente tem com os médicos e principalmente aos clientes que vêm prestigiando os nossos serviços ao longo desses anos, né, Claudionei? Então, isso é muito importante para nós. Inclusive, essa premiação que nós iremos receber hoje à noite, que é o Prêmio Profissional Nota 10, eu digo que ela não é dedicada à minha pessoa como profissional, não é, por prestar serviço à comunidade, por ser reconhecida por um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 15 anos, mas sim é uma parceria, é um reconhecimento em conjunto de uma equipe, porque eu vejo que é um trabalho multidisciplinar. Então, é um reconhecimento que é estendido aos meus colaboradores, não é, aos clientes. Se conseguirmos em um minuto, a Thaís Regina de Viamão primeiro parabeniza tanto a doutora quanto o laboratório pela premiação e pede os contatos do laboratório. Sim, o laboratório fica na Praça Dom Feliciano e os telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Inclusive, nós atendemos aos sábados, Claudionei.
O paciente, no caso, pode ligar, agendar o horário para coleta de material, ou, se ele preferir, ele pode ir e aguardar. E com esse dia de hoje, né, convenhamos que está um dia de verão, não é? A tendência é aumentar as micoses, principalmente aquelas manchinhas brancas que aparecem nesta época do ano, né? Sim, ou seja, entre Laboratório e Bioslab. A premiação à noite ainda sobrou um tempinho para visita à Estação Saúde. Para nós é um privilégio enorme. Com certeza, isso que ontem eu passei o dia inteiro participando do primeiro simpósio de farmácia clínica que está sendo sediado no IPA. Inclusive eu quero parabenizar o Conselho Regional de Farmácia pela essa iniciativa. Então ontem eu fiquei o dia inteiro lá e eu retornei ao laboratório. Inclusive ontem era o último dia para a gente postar os resultados do controle de qualidade, né? E hoje eu estou aqui, ao vivo, falando dessa premiação e desse reconhecimento pelo PNCQ. Inclusive quero parabenizar o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que está esse ano completando 40 anos de existência como provedor de ensaio de proficiência em laboratórios clínicos. Então é uma honra participar dos programas e ter essas avaliações que eu digo que só enobrece não somente o profissional, mas o pessoal. É uma satisfação para nós, é uma resposta do nosso trabalho, não é? Então isso realmente é uma honra para mim como profissional e para minha equipe também, a todos as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né? Assim como foi uma honra, um prazer ter no programa de hoje. Mas com certeza, para mim é uma honra, sempre é uma honra estar aqui. Obrigado pelos agradecimentos, mais uma vez parabéns pela conquista. Muito obrigada. Sucesso hoje na premiação. Com certeza, agradeço a todos os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação, a Kátia, prazer Kátia. Doutora Kátia, muito obrigado pela presença. Gabriela, obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês, obrigada pela participação, Kátia, foi uma honra ter te recebido aqui no programa. Obrigada, Patrícia, por ter recebido. Obrigada, querida. Para mim é uma honra também, sempre é. 10h32, até o próximo sábado. Rádio Bandeirantes.